Antes de orarmos, tire um momento para ouvir a palavra de Deus. Depois, oraremos juntos. Atos 2:17 diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa é uma promessa divina, viva e ativa ainda hoje. Deus não mentiu. Ele declarou que nos últimos dias derramaria seu espírito sobre toda a carne. Isso inclui você. Não é uma promessa reservada para os pastores, os profetas ou aqueles com uma vida espiritual perfeita. É para o homem comum, a mulher ferida, o jovem confuso, o idoso cansado. É para todos. Ele não disse algumas pessoas, ele disse toda a carne. Isso quer dizer que ninguém está excluído. Nem por idade, nem por passado, nem por religião, nem por falhas. O Espírito de Deus quer se mover em você, se você estiver disposto. E isso nos leva a uma verdade poderosa. Deus deseja encher corações famintos. Deus deseja tocar almas que clamam por Ele. Deus deseja ser conhecido, não apenas ouvido. Então, que esse seja o nosso clamor hoje. Senhor, não me deixe de fora. Não deixe essa geração passar sem que eu tenha um encontro contigo. Derrama teu Espírito sobre mim. Enche meu coração com teu fogo. Quero ouvir tua voz. Quero carregar tua presença pelo mundo. Mas para receber tudo que Deus quer nos dar, precisamos abrir espaço. Sim, Deus está sempre falando, mas será que estamos quietos o suficiente para ouvir? Sim, Ele está batendo a porta, mas será que temos tempo para responder? Vivemos em um mundo barulhento. Nossas mentes estão sobrecarregadas. O celular nunca para. As vozes do mundo competem com a voz do céu. E nessa confusão, a presença de Deus vai sendo abafada. Não porque Ele se foi, mas porque não há espaço. Jesus nunca forçou sua entrada. Ele não grita para competir com o caos. Ele espera. E é por isso que hoje, você precisa decidir. Não vou permitir que o barulho roube o que é sagrado. Não vou permitir que a correria me afaste da presença. Mesmo que seja por poucos minutos, crie momentos de silêncio. Diga: Jesus, quero você aqui. Lembra da história de Bartimeu, o cego, em Marcos 10:47? Quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo cego, o coração dele reconheceu a presença. E mesmo com todos tentando calá-lo, ele gritou ainda mais alto. Ele não ia perder o milagre. E por causa desse clamor, Jesus parou. Sim, Jesus parou no meio da multidão. Ele parou porque ouviu um coração desesperado. Um clamor que dizia: Não passe por mim sem me tocar. Esse é o tipo de fé que atrai o céu. Esse é o tipo de fome que move o coração de Deus. Não precisa ser bonito. Não precisa ser perfeito. Pode ser quebrado, confuso, dolorido. Mas se for sincero, Deus ouve. O cego Bartimeu nos ensina algo profundo. Você não precisa ver Jesus para saber que Ele está perto. Basta ouvir, basta crer, basta clamar. E quando você clama com fé, o céu responde. Jesus estava a caminho de Jerusalém, cercado de multidões. Aparentemente ocupado. Mas o clamor de um homem invisível para o mundo parou o Rei dos Reis. Você entende o poder disso? O grito de alguém esquecido fez o Criador do universo parar. E não apenas parar, chamar por ele. Jesus mandou que trouxessem Bartimeu. E no momento em que ele se levantou, largou a capa. Isso também é profético. A capa representava sua identidade de cego, de mendigo. Era com ela que ele pedia esmolas, com ela que dormia, com ela que se protegia do frio. Mas ao ouvir o chamado de Jesus, ele deixou a capa para trás. Porque quando Jesus te chama, você não precisa mais do que te protegia no escuro. Você vai enxergar a luz. Deus está nos chamando para largar algumas capas também. Talvez a capa da vergonha. A capa da dúvida.
A capa do medo. A capa da religiosidade. E ele está dizendo: você não precisa mais disso. Eu sou sua nova identidade. Eu sou a luz que te faz ver. Agora, veja o que Jesus pergunta para Bartimeu em Marcos 10:51. O que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Sabia do problema. Mas ainda assim, ele pergunta: por quê? Porque o céu responde à fé que se expressa. Deus não é movido por necessidade. Ele é movido por fé. Bartimeu podia ter pedido qualquer coisa: dinheiro, comida, uma casa. Mas ele pediu visão. Ele sabia que quando os olhos abrissem, tudo mudaria. E Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, ele passou a ver. E mais que isso, ele seguiu Jesus pelo caminho. O milagre não terminou na cura. O milagre se completou no relacionamento. É isso que Deus quer conosco. Não apenas fazer algo por nós, mas andar conosco. Ele quer te dar visão espiritual. Quer abrir seus olhos para ver o invisível. Quer te tirar da beira do caminho e te colocar na caminhada com Ele. Mas precisamos clamar. Precisamos parar de nos esconder atrás da capa. Deus está procurando corações que digam: Senhor, não quero mais viver no escuro. Abre meus olhos. Abre minha mente. Abre meu coração. Me faz ver o que o mundo não vê. Bartimeu agora via. Mas ele não voltou para sua antiga vida. Ele seguiu Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que ver Jesus muda o destino. Muita gente quer o milagre, mas poucos querem o caminho. Bartimeu recebeu os dois. E isso é o que Deus quer para mim e para você. Visão que leva à direção. A Bíblia diz que sem visão o povo perece, Provérbios 29:18. Mas a visão que salva não vem dos olhos. Vem de dentro. É a visão espiritual que te mostra o propósito. Te faz enxergar além da dor. Te dá força quando tudo ao redor diz para desistir. Jesus parou por Bartimeu. Mas ele também continua parando hoje. Por mim. Por você. Deus não está ocupado demais para ouvir o teu clamor. Ele não é indiferente ao teu desespero. Ele vê os teus dias nublados. Teus momentos de desespero em silêncio. Tuas orações sufocadas na almofada durante a madrugada. E ele ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta continua ecoando hoje. E ela exige coragem. Porque quando você responde, está dizendo: eu creio que o Senhor pode. Bartimeu não teve fé só para pedir. Teve fé para levantar, deixar a capa e seguir. E isso é fé verdadeira. Não só acredita no milagre, mas caminha depois dele. Jesus não prometeu uma vida fácil. Mas prometeu uma vida com sentido. Uma vida com visão. Uma vida onde você não precisa mais mendigar aprovação, amor ou dignidade. Porque ele te deu tudo isso na cruz. Essa história termina com Bartimeu seguindo a luz. E ela pode continuar hoje com você fazendo o mesmo. Se você está cansado da escuridão, do peso da capa, do silêncio da alma, clame. Grite. Fale com Deus. Não importa quem tente te calar. Jesus ainda está passando. E ele ainda para quem clama com fé. Se essa história falou com você, compartilhe. Alguém perto de você pode estar esperando uma palavra assim. E se quiser, comente aqui embaixo. Qual é o seu clamor hoje?